Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 13 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje a gente vai trabalhar com a nossa segunda parte sobre ondulatório. Mais especificamente, veremos sobre a produção do som, a sua velocidade e a captação dele pelo nosso aparelho auditivo. Nossos objetivos específicos da aula de hoje vai ser identificar como as ondas sonoras são produzidas e nós vamos conhecer a morfologia. O que quer dizer morfologia? A gente já viu lá no 7º ano, morfologia, no 8º ano, a gente já falou sobre morfologia. Morfologia está relacionada com a organização, com a forma das coisas. Então, a morfologia seria relacionada a como o nosso aparelho auditivo ele é formado, certo? Quais são as estruturas que ele tem dentro dele. E como ele interpreta o som que nós ouvimos. Morfologia e como o nosso aparelho auditivo interpreta o som que nós ouvimos. Antes da gente começar, eu quero que vocês tenham em mãos um caderno, penal, e tomem notas de algumas coisas que a gente vai trabalhar aqui hoje. Muitas palavras são novas, são novidades, a gente não está acostumado com elas ainda, então é interessante sempre tomar notas dessas palavras com os seus respectivos significados. Depois, quando for fazer os exercícios, vai ficar muito mais fácil de entender o que o exercício está perguntando e até de realizar esse exercício. Se vocês necessitarem de uma revisão, estudar novamente esse conteúdo, fazer alguma prova, algum concurso, enfim, vocês vão ter as suas notas ali e vai ser muito mais fácil de entender o conteúdo, tá certo? Vamos começar então. O que é o som? Quando tocamos a corda de um violão, ela realiza um movimento oscilatório. Percebam ali na imagem como a corda do violão está oscilando, certo? Foi tocado, ela oscila, ela vibra de um lado para o outro. Durante essa vibração, o que ocorre com as partículas de ar próximas à corda? O ar está presente ao nosso redor. Em todo canto você vai encontrar partículas de ar. Não oxigênio apenas, mas nitrogênio, gás carbônico, enfim, todos os átomos, todas as moléculas ali que compõem o ar que nós respiramos. O que vai acontecer com esse ar próximo à corda que está vibrando? Ali está em câmera lenta ainda vibrando, porque normalmente nós não percebemos que ela vibra tanto assim, mas ela vibra. Os movimentos repetidos de ida e volta da corda, ora empurram, ora fazem recuar as camadas de ar em contato com a corda, formando regiões de compressão e rarefação do ar. Lembra que a gente comentou um pouquinho na nossa aula passada? Essa compressão e rarefação do ar. A corda do violão, o som que nós produzimos ao falar, funciona dessa forma. Ora a gente está empurrando a camada de ar, ora a gente está retornando com essa camada de ar, recuando essa camada de ar. Então, ora ela está mais comprimida, ora ela está mais rarefeita, com mais espaço entre as partículas de ar. Comprimida quer dizer que as partículas de ar estão próximas uma da outra. Rarefeito significa que elas estão mais afastadas uma da outra, certo? Como na imagem nós temos ali. Um alto-falante está tocando uma música e o alto-falante ele vai vibrar conforme a música, certo? Aí nós temos a parte da compressão do ar e a rarefação. Observe na imagem lá. Percebe como o ar está se propagando lá para o lado direito e o som juntamente com esse ar, e ele vai se comprimindo e ficando rarefeito. Esse é o movimento do ar e esse é o som que nós escutamos. Todo som que nós ouvimos faz isso com as partículas de ar ao nosso redor. Durante a propagação do som, as moléculas de ar sofrem compressão e rarefação com a mesma direção em que se propagam. Podemos afirmar que as ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais. Opa, nós temos de lembrar da nossa aula passada. O que são ondas mecânicas?
São ondas que precisam de um meio material para se propagar. No caso, matéria, o ar. Então, são ondas que vão se propagar no ar. No vácuo, você não tem ar, então você não vai ter a propagação de som. O som é uma onda mecânica longitudinal. Longitudinal quer dizer que ela acontece nesse sentido. Não é transversal, que nem quando nós vamos brincar de pular corda lá. Que você faz a cobrinha e pula de um lado para o outro da corda. Isso seria uma onda transversal. Onda longitudinal é essa onda que vai acompanhando, como do exemplo da mola ali. A frequência do som. A frequência é uma grandeza que é expressa em número a oscilação por unidade de tempo. Então, o quanto que uma onda vai oscilar durante uma unidade de tempo, durante um segundo. E ela é medida em Hertz, Hz. As ondas sonoras que oscilam com frequência entre 20 Hz e 20 kHz, 20 kHz, o K ali, vocês já estão quase acostumados. Quando você coloca um K na frente de uma unidade, significa 1000 vezes aquela unidade, certo? Então, 20 kHz equivalem a 20.000 Hz. São associados ao som que nós ouvimos, entre 20 e 20.000 Hz. É o som que nós conseguimos ouvir. E que o nosso aparelho auditivo é capaz de interpretar. Os outros sons, abaixo de 20 Hz e acima de 20.000 Hz, o nosso sistema ele até recebe, só que a gente não consegue interpretar. Às vezes a gente ouve um chiado, alguma coisa, mas não é interpretado aquele som. A gente não consegue definir o que ele é. As ondas sonoras abaixo de 20 Hz são chamadas de infrassônicas, enquanto as acima de 20.000 Hz são chamadas de ultrassônicas. Já devem ter ouvido falar sobre ondas ultrassônicas ou infrassônicas até não tanto, mas as ultrassônicas a gente já é mais comum escutar. Ondas infrassônicas são ondas sonoras com frequência inferior a 20 Hz. Muitos animais são capazes de se comunicar através dessa frequência de ondas, como as baleias, as girafas e os rinocerontes. Desastres naturais, como terremotos, avalanches e tempestades, também produzem sons nessa frequência. Um terremoto, a gente não escuta o terremoto, o choque das placas tectônicas, lá, enfim, o que está gerando o terremoto. A gente escuta o abalo das pessoas gritando, enfim, nos filmes, né? Mas as coisas caindo e tal, mas o terremoto em si a gente não escuta. Alguns animais, eles já conseguem interpretar esse som, esses sons infrassônicos, e eles sabem o que está acontecendo. Eles ouvem antes de acontecer o terremoto ou as vibrações propriamente ditas. E é por isso que a gente vê em filmes lá, quando um desastre natural está acontecendo, os animais sempre estão correndo antes de um ser humano para o lado oposto, justamente porque eles conseguem interpretar essa frequência sonora abaixo de 20 Hz. Já as ondas ultrassônicas são ondas que se propagam com frequência acima de 20.000 Hz, tendo assim comprimentos de onda curtos na ordem de 1 centímetro ou menos. Então, o comprimento de onda, lembra que é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Quando esses comprimentos de onda são muito curtinhos, quer dizer que a frequência, quantidade de oscilação dentro do intervalo de 1 segundo é muito grande. Muitos animais utilizam isso para se localizar, como por exemplo os morcegos. Os morcegos, eles utilizam essas ondas ultrassônicas, um grito de uma onda ultrassônica, essas ondas vão bater numa superfície e vão ser ecoadas, vai ser refletidas essas ondas. E esse reflexo das ondas, eles conseguem captar e interpretar. Se tem algum obstáculo na frente, eles conseguem desviar, enfim. O mesmo funcionamento de um sonar de navio.
emite ondas ultrassônicas, essas ondas vão bater numa estrutura, vão ser refletidas e dependendo como elas forem refletidas, você consegue identificar se tem algum objeto na frente ou não, certo? Quando vemos um relâmpago, geralmente ouvimos o trovão somente depois de alguns segundos. Isso porque a velocidade do som é muito menor que a da luz. Vocês já observaram o céu durante uma tempestade? Eu acredito que sim. Tem alguns que têm medo e tal, mas eu acredito que todo mundo já passou por um momento na rua onde começou a dar uma tempestade, uma chuva lá, e você teve que correr para se abrigar, enfim, para chegar em casa. Onde relâmpagos ou raios estão caindo e você não escuta. Você percebe o clarão, mas você não escuta nada. Só depois de alguns segundos você vai escutar o som da trovoada. Isso ocorre porque a velocidade do som ela é muito menor do que a velocidade da luz. O som ele se propaga no meio material e ele tem uma velocidade limitada. A gente chama de velocidade do som, né? E a velocidade da luz ela é muito maior, muitas vezes maior. O som se propaga a 340 metros por segundo, enquanto a luz viaja a 3 milhões de metros por segundo. A 300 milhões de metros por segundo. Há uma diferença muito grande entre eles. 340 metros por segundo, você tem uma noção do que é isso? Qual que é essa velocidade? Imagine uma distância de 340 metros. Seria 1/3 de um quilômetro, mais ou menos. Em 1 segundo, ocorreria essa viagem. O som, em 1 segundo, estaria de um lado até o outro dessa faixa de 340 metros. É muito rápido. E a luz é ainda mais rápida. Enfim, a velocidade com que eles vão se propagar, ela vai depender das condições do ambiente. Aqui nós temos uma tabela com diferentes velocidades do som em diferentes materiais. Então, a velocidade do som nos líquidos e nos sólidos, ela é maior, visto que as partículas estão mais agregadas, mais próximas entre si, facilitando a transmissão da perturbação. A perturbação é da onda. Então, como a gente já comentou, o som ela é uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar. Então, o gás, o ar, ele tem as partículas espalhadas. Não estão todas elas próximas como num sólido ou num líquido. Então, para ocorrer essa oscilação, essa transmissão da onda através da matéria, no ar ela precisa percorrer um espaço maior entre as partículas, alcançar a próxima partícula. Já nos sólidos, no líquido, não. Todas as partículas estão muito próximas. Então, a perturbação, essa onda que vai mover essas partículas, ela está muito mais próxima uma da outra. Então, ela consegue se propagar com uma velocidade maior, justamente porque as partículas estão mais próximas. Ali a gente tem uma tabela, observem a tabela lá. Nós temos que a temperatura influencia, sim, na propagação de uma onda sonora. Então, nós temos ali o gás oxigênio, hidrogênio, água, chumbo, cobre e o alumínio e a sua respectiva velocidade do som nesses materiais em metros por segundo. Lá no final, no alumínio, o som está se propagando a uma velocidade de 5.040 metros em um único segundo. Então, são 5 quilômetros que o som se propagou em um único segundo passado. Passou 1 segundo e viajou 5 quilômetros de alumínio, enfim. Certo? Interpretação do som. Como que nós, seres humanos, interpretamos o som? Nas orelhas, nós interpretamos o som. A orelha divide-se em 3 partes. A orelha externa compreende a orelha e o meato acústico. Então, essa parte cartilaginosa que nós temos
externamente e que dirige as ondas sonoras para a segunda região, que é chamada de orelha média, que amplifica as ondas sonoras e as transferem do ar para o líquido da orelha interna. Então, sim, dentro da nossa orelha nós temos um líquido. E através da membrana timpânica e de 3 ossículos, as vibrações do ar que nós captamos no som são transferidas para esse líquido através da membrana timpânica e desses 3 ossículos. E na orelha interna, a vibração desse líquido é transformada em um impulso nervoso que nosso cérebro interpreta como um som. Aqui a gente tem 2 modelos de como funciona. O primeiro é uma gifzinha, está captando o som, o tímpano está captando essas vibrações sonoras, os ossículos ali da orelha média, que são o martelo, a bigorna e o estribo, são os 3 menores ossos do nosso corpo humano. Eles estão amplificando esse som recebido no tímpano e passando por um líquido dentro da cóclea. Essa região que parece a casca de um caracol é chamado de cóclea. Ali nós temos um líquido com vários pelinhos ao redor que são sensitivos. Não sensitivos de paranormal, mas sensitivos tem uma grande sensibilidade a variações. Então, conforme a água, o líquido lá dentro vibrar, se movimentar, esses pelinhos eles vão captar essa vibração, vão transferir para o nervo acústico e esse nervo acústico vai levar uma informação, um impulso nervoso, para o nosso cérebro. Lá no nosso cérebro, esse impulso nervoso vai ser interpretado como um som, como um barulho, como uma música, como uma fala, a minha fala para vocês, está sendo captada pelo microfone, está passando pelo computador, está sendo transmitida pela caixinha de som do computador de vocês, enfim, do celular, e vocês estão captando essas vibrações pelo nervo acústico e interpretando elas como a minha fala, tá certo? Essa é uma interpretação do som, como que nós interpretamos o som, bem simples, de maneira bem simplificada. Vocês podem notar a presença, então, de toda a morfologia da nossa orelha e como que ocorre o funcionamento, tá certo? Na nossa aula de hoje seria isso. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Se ficou alguma parte sem entender ou ficou na dúvida, retorna o conteúdo, retorna a aula, assiste novamente. Se não compreendeu direito o que significa onda, qual a diferença entre uma onda mecânica, longitudinal e transversal, uma onda eletromagnética, retorna o vídeo da aula passada, assiste ele novamente. A gente comentou sobre as diferenças entre esses 2 tipos de onda e espero que vocês tenham compreendido. Realize os exercícios agora e até a nossa próxima aula.